Certo? Vamos mergulhar nisso. Bem-vindos a essa análise. A ideia hoje é pegar aquele manual de direitos e deveres do médico veterinário, que muitas vezes parece super denso, e transformar num verdadeiro guia de sobrevivência e sucesso para a rotina da nossa profissão. Mais do que decorar regras burocráticas, o que a gente vai ver aqui é a base para construir uma carreira altamente valorizada e, acima de tudo, protegida. Para a gente não se perder, o nosso caminho hoje passa por 5 pontos. A gente começa com a história da medicina veterinária, depois entende o papel das instituições, passa pelas responsabilidades éticas civil e criminal, mergulha na importância do prontuário e fecha falando de grana e futuro, com direitos trabalhistas e aposentadoria. Ponto 1. A história da medicina veterinária. Sabe, é essencial a gente enxergar a profissão não só como um trabalho, mas como uma missão histórica que nasceu de uma necessidade absoluta. Lá em 1761, na França, o Claude Bourgelat fundou a primeira escola de veterinária do mundo justamente para combater surtos devastadores de peste bovina. Aqui no Brasil, o grande empurrão foi o mormo, uma doença terrível que estava atingindo cavalos e humanos de um jeito fatal no começo do século XX. Isso fez o governo criar a Escola de Veterinária do Exército, em 1910, e a regulamentação oficial só veio um tempo depois, em 1933. Ou seja, as grandes crises sanitárias foram que realmente catalisaram a nossa ciência. E todo esse legado histórico culminou num conceito moderno e super poderoso. Uma só medicina, uma única saúde. O famoso One Health. Isso muda totalmente o jogo, porque expande drasticamente a nossa responsabilidade. A gente sai daquele cuidado animal isolado e passa a atuar na linha de frente da manutenção e interdependência da saúde humana e do meio ambiente. 2. O papel das instituições. E isso ilustra de forma brilhante uma confusão que é super comum. Quem dita as regras e quem de fato protege o profissional? De um lado, a gente tem um Conselho Regional, o CRMV, que é uma autarquia federal. O papel dele não é defender o veterinário, tá? O papel dele é ser o fiscal da sociedade, garantindo o exercício ético da profissão. Do outro lado, a gente tem o sindicato. Esse sim é a associação livre que atua como nosso escudo, defendendo nossos direitos e liderando as negociações da classe. Dentro desse ecossistema do CRMV, a gente tem a figura importantíssima da responsabilidade técnica, a famosa RT. E olha, CRT não é só uma burocracia ou ficar assinando papel. É, na verdade, um baita escudo legal e uma exigência da sociedade. Assumir a RT significa assistir todo o processo de um estabelecimento para garantir que aqueles produtos e serviços cheguem ao consumidor sem causar nenhum dano à coletividade. E a gama de atuação desse profissional regulamentado é gigantesca. A Resolução 756 está aí para provar que a veterinária vai muito, mas muito além daquela clínica tradicional de cães e gatos. A gente atua no coração da saúde pública, faz perícia na medicina veterinária legal e garante a comida que chega na mesa das pessoas trabalhando com inspeção de alimentos junto com o MAPA e a Anvisa, além de cuidar de produção e bem-estar. 3. Responsabilidade ética, civil e criminal. Com tanto impacto na sociedade, qualquer ação técnica que a gente toma carrega um peso enorme. É fundamental entender que um único escorregão pode acionar 3 esferas completamente independentes da justiça. O CRMV cuida da parte ética, podendo dar desde uma advertência até a cassação do registro. O judiciário foca no civil, buscando reparação financeira para danos materiais ou morais. E o Estado vai atrás do criminal, punindo crimes como maus tratos. Isso eleva, e muito, as apostas no nosso dia a dia. Agora, o que é super interessante aqui é como os tribunais enxergam os nossos procedimentos. Eles dividem basicamente em 2 tipos. Existe a obrigação de meio, que é quando a gente precisa dar o nosso melhor esforço técnico. O manual dá o exemplo de uma cirurgia de olho, onde o animal infelizmente ficou cego, mas como não teve negligência, o veterinário não foi condenado. Por outro lado, tem a obrigação de resultado, que exige o sucesso, ponto. O exemplo clássico é a vasectomia, em que o cão continuou fértil. Nesse caso, o veterinário foi condenado porque o resultado que era garantido não aconteceu. Tem mais um detalhe importantíssimo: o olhar comercial da legislação. O tutor do animal que entra pela porta da sua clínica é, aos olhos da lei, um consumidor com direitos super amplos. E nós, médicos veterinários, somos prestadores de serviço regidos diretamente pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas calma, a gente tem resguardos. A nossa responsabilidade como profissional liberal, na regra geral, é subjetiva. Isso significa que num processo civil, não basta o consumidor reclamar, ele precisa provar que a gente teve culpa por meio de uma de 3 falhas técnicas: negligência, imprudência ou imperícia. Sem conseguir provar uma dessas 3 coisas, não existe dever de indenizar. 4. A importância do prontuário.
E se a prova é o que define o destino de um processo, o prontuário é nosso escudo mais forte e indiscutível. Montar um prontuário perfeito não é uma burocracia chata, é construir passo a passo uma muralha legal e impenetrável. Tudo começa com a ficha clínica retratando exatamente como o animal chegou. Depois vai para o protocolo de tratamento, que é a justificativa das nossas decisões. Aí entra o crucial termo de autorização assinado pelo cliente, que blinda a nossa atuação, e termina com a planilha de serviços, documentando cada etapa da evolução com data, hora e rubrica. E não seguir as regras básicas de documentação já é infração ética pelo CFMV, viu? Se for no papel, a letra legível é uma obrigação estrita, não tem desculpa. Se usar sistema eletrônico, tem que ter backup a cada 24 horas. O sigilo profissional tem que ser inquebrável. E usar imagens de casos sem uma autorização expressa assinada pelo tutor, mesmo para fim educativo, é terminantemente proibido. Falando em imagem, isso traz a gente para uma provocação. Como está a sua publicidade? Prometer curas milagrosas, dar diagnóstico por rede social sem examinar o animal, ou até uma bobeira como esquecer de colocar o número do CRMV na propaganda, são coisas que acionam responsabilidades éticas na hora. O marketing veterinário tem que ser informativo, sóbrio e totalmente dentro da lei. 5. Direitos trabalhistas e aposentadoria. Então, o ponto crucial é, depois de falar de tantas regras e deveres, a gente precisa focar na recompensa financeira da nossa área. E o número mágico para lembrar é o 6. A lei garante que o nosso salário mínimo profissional começa em 6 vezes o salário mínimo nacional. E isso é projetado para uma jornada padrão de 6 horas diárias. Colocando esse na ponta do lápis, a matemática mostra o peso real dessa lei. Quando a jornada passa de 6 para 8 horas diárias, a grana não sobe só de um jeito proporcional. Por causa do acréscimo legal de 25% nas horas extras, a base salarial de quem trabalha 8 horas pula para 8,5 salários mínimos. Entender essa conversão é vital na hora de sentar para negociar. Claro que tudo isso depende de como você trabalha. É fundamental a gente separar bem as coisas. O empregado CLT tem subordinação, horário fixo, férias e 13º. Já o profissional autônomo não tem subordinação. Ele é dono do próprio tempo, mas também assume os riscos do próprio negócio. Não tem 13º e é ele quem tem que pagar o próprio INSS e as taxas do CRMV. A gente fecha a nossa análise de hoje com uma pergunta importante. Vendo todas essas responsabilidades éticas rigorosas, os riscos lá em cima, mas também as fortes garantias de classe, será que a medicina veterinária deve ser levada só pelo amor à vocação? Ou a gente deve gerir e defender a nossa atuação como uma atividade profissional de altíssimo nível, amplamente regulada e incrivelmente recompensadora? Entender esses conceitos legais a fundo é exatamente o que transforma vocações inspiradoras em carreiras sólidas e seguras.